Salve amigos do canal Rony Teles, como vão vocês? Vamos chegando, vamos dando salve aqui pra galera. Comentem aí pra gente saber quem já foi chegando. Vamos chegando, vamos dando like, vamos chegando, vamos dando like. Muito bem, meus amigos. O Sérgio Moro compareceu ontem, como nós já comentamos extensivamente no programa Roda Viva, e passou uma vergonha assim colossal em quem espera algo do Sérgio Moro, né? Hoje eu vim especialmente, inclusive com a camisa aqui do Super-Homem, para criticar, inclusive, essa utilização do super-herói da DC para tentar dar um up da imagem desse covarde, desse homem que envergonha o nosso país, o juiz Lalau, segundo o deputado Glauber. Então, galera, eu anotei aqui alguns pontos, né? Eu vou tentar comentar aqui com vocês os pontos mais importantes. Fui vendo resenhas, partes que eu não assisti e separei aqui pra gente falar mais um pouco sobre isso. Se você está conhecendo agora este canal, meu nome é Rony Teles, aqui a gente faz oposição sistemática a toda essa corja corrupta, hipócrita e covarde que tomou conta do país nos últimos anos. Isso inclui, é claro, essa coisa jabuti em cima do poste que está na presidência e inclui também os seus acepipes, como diz o Weintraub. Não se esqueça de clicar no botão de curtir, comentar a sua opinião sobre isso. Se você está no chat, vá comentando que já eu leio aí. Moro mentiu e mentiu muito, né? Foi hipócrita, se esquivou das perguntas, foi mais ensaboado do que um bagre. Para nós isso não é nenhuma novidade, já comentamos durante a live, já postamos outro vídeo. O Moro falou que as publicações do The Intercept foram bobageiras e que não comprometiam a atuação dele como juiz. A gente sabe, essa é a parte mais mentirosa da história toda. Nós já fizemos várias denúncias aqui de comportamentos que vão contra o Código de Ética da Magistratura e contra a Constituição. Ele, para se defender, apontou casos onde a atuação dele foi razoável, né? Porque ele não julgou só o Lula. Tem gente que acha que o Moro julgou só o Lula, isso não é verdade. E ele sempre faz isso, sempre aponta: olha, eu não fui corrupto durante a minha atuação na Lava Jato, porque eu julguei este e este caso razoavelmente. Mas você mostrar que agiu corretamente em determinadas situações não prova que em tantas outras você não agiu de forma incorreta. Isso é uma argumentação ridícula, ofende a inteligência das pessoas. Quando não faz isso, ele dá números. A Lava Jato foi incorreta, então por que nós prendemos tantas pessoas, recuperamos tanto dinheiro? Isso não significa também que não houve corrupção. Na verdade, havendo corrupção, é mais fácil ainda você prender as pessoas e recuperar dinheiro de qualquer jeito, né? Você pode usar corrupção para desfazer corrupção sem problema nenhum. Mentira, mentira de Moro. Teve uma parte onde Moro também falou: não tenho ambição de ser presidente. Perguntaram a ele se ele gostaria de se candidatar, se ele vai enfrentar Bolsonaro na próxima pleito, em 2022, e ele disse que não tem pretensão de ser presidente. Nessa parte eu acredito. De fato, eu acho que Moro não entrou nessa jogada toda para ser presidente, embora é claro que isso passe na cabeça dele. Eu acho que se Bolsonaro jogar um pedaço de bife para ele, ou seja, é um bife bem grande, né? Uma vaga no STF, Moro vai entrar lá e é por lá que ele vai ficar. Moro, acho que essa vida de político para ele prefere agir no segundo plano. Acho que ele, se receber uma vaga no STF, vai para o STF sim, o que será horrível para o nosso país. Estava até comentando ainda agora, em todas as questões em que o STF tem que atuar dentro do seu propósito, que é a defesa da Constituição, sempre fica ali 6-5. Quem vai sair provavelmente será o Celso de Mello, que é alguém que faz a composição dos 6 votos, então vai passar a ser 5 votos, e entraria hipoteticamente o Moro, que vai votar junto com Luiz Fux e Roberto Barroso, fazer os 6 virar contra a Constituição, contra a defesa do que está escrito na Constituição. Isso será muito ruim para nós. Mas se ele não ganhar uma vaga no STF, eu acredito sim que ele sairá como candidato em 2022, e isso pode ser um problema ainda maior. É como eu sempre gosto de falar aqui: você vai ter que escolher entre cortar um braço ou uma perna. De todo jeito, nós poderemos ter danos sérios. Se a esquerda não se fortalecer, se a esquerda não se unir, se não atualizar suas estratégias, nós poderemos estar fadados a mais 4 anos de Bolsonaro ou a mais 4 anos de Moro. E isso nos conecta com o próximo assunto, que é a live da TV 247, que a gente acabou de acompanhar. Inclusive agradeço por vocês terem ido lá dar essa força, ok?
Nós precisamos nos unir sim, nós precisamos atualizar as nossas estratégias sim para impedir que Moro apareça como um novo presidente em 2023, né, depois das eleições. A parte dos conselhos, um dos jornalistas perguntou a Moro qual seria o conselho que ele daria a Bolsonaro com relação ao caso do Weingarten, por exemplo, todos os casos de corrupção. Nesse ponto, Moro admitiu publicamente que passa pano sim para a corrupção do governo Bolsonaro, caso seja necessário. Veja bem, nós que estamos aqui fora, observando com lupa tudo que está acontecendo no governo Bolsonaro, nós sabemos que evidências para não ser processado há fortíssimas no governo Bolsonaro. O cara que foi alçado à presidência, supostamente por representar o super-homem ali, e isso é uma ofensa muito grande ao herói da DC. Não que eu seja tão fã assim, mas é ofensa ao que está escrito sobre ele na literatura da DC. Foi alçado à presidência como sendo um paladino da justiça, moral, o cara que ia entrar no governo Bolsonaro para poder dar ao governo uma garantia de legalidade, de ausência de corrupção, admite publicamente que, em caso de haver conselho sobre coisas negativas, olha, isso aí que você fez está errado, não faça isso. Em caso havendo corrupção, ele vai se manifestar apenas no privado. Ele admitiu isso. E isso explica sim por que o Sérgio Moro sempre se omite frente a todos esses casos de corrupção. Ou ele não falou absolutamente nada, que é o mais provável, porque a relação dele com o Bolsonaro anda por um fio, ou falou lá pelo começo, né, do governo, o que gerou provavelmente aquelas gritarias e discussões que a imprensa noticiou, e ficou por isso mesmo. Admitir publicamente, ou seja, dar um indício de que é o homem que a população morista acredita que ele é, isso não aconteceu. Houve inclusive um cara que falou assim, eu votaria em Moro para 2022, mas sei que ele está calado no governo Bolsonaro porque ele não pode ir contra Bolsonaro estando dentro do governo. Para mim, um homem que não faz o que precisa ser feito, o que é certo, frente à corrupção, frente à descaradez, frente à afronta à democracia, porque ele está sob comando de A ou de B ou de C, um homem que tem liberdade, que tem uma profissão, que tem um prestígio com a sociedade, com uma parte da sociedade como tem Sérgio Moro, ele está dando uma certidão de mau caráter. Essa é a minha opinião. Caráter não é fazer o que é certo quando convém. Caráter é fazer o que é certo sempre. Você fazer o que é certo quando é fácil e te favorece, e fazer o que é certo também quando aquilo te prejudica. Não quero puxar a sardinha para o meu lado, mas considerando essa fala do Moro, eu, por exemplo, assim como muitas outras pessoas aqui que acompanham as nossas lives, eu tenho certeza, sou muito mais honrado e decente do que Moro, porque eu já deixei de ganhar muito dinheiro por falar a verdade, falando, eu não vou participar desse processo porque eu acho que ele tem problemas. Ah, mas você vai perder esse dinheiro? Olha, eu não vou longe, eu perdi um contrato com uma prefeitura, eu não vou falar o partido, não vou falar onde, eu tinha um contrato grande com uma prefeitura, eu prestava meu serviço bonitinho, e lá tinha um esquema assim, vinha o prefeito, ficava 2 anos, eles queriam emplacar um sobrinho do prefeito. Eu falei, olha, eu não concordo com esse negócio de família, vai um pai, depois vai um filho, aí vai um sobrinho, muito antes de existir Bolsonaro. Eu falei, não concordo. Vocês me desculpem, eu até conheço o rapaz, mas eu não concordo. Aí vira reinado. Não, tem que... Ache outro nome dentro do próprio partido, ou então entregue para a posição. Mas esse negócio de fica pai, fica filho, fica pai, fica filho, fica sobrinho. A pessoa que defende o Bolsonaro, considerando esses filhos dele lá dentro, para mim já acabou. Que eu registro isso aqui. Mesmo que o Bolsonaro fosse um político o melhor do Brasil, o melhor, não tivesse nenhum defeito, eu não concordo que tinha que ter esse envolvimento com a família. Aí depois vem filho, aí elege o filho de Bolsonaro, aí volta Bolsonaro, e isso é reinado. Nós temos 210 milhões de pessoas, não precisamos de depender de uma família para sempre. Isso não é certo. Isso é pressuposto de coisa errada. Esses são aqueles sinais que dizem que a merda vai acontecer e você ignora, beleza? Moro admitiu publicamente que esconderia debaixo do tapete os danos, os erros de Bolsonaro, caso eles acontecessem. Isso, para nós, significa que ele já está jogando para debaixo do tapete, porque esses erros já aconteceram. E acaba essa ideia de Sérgio Moro, de Moro o super-homem aqui e agora, porque para quem conhece minimamente a história do super-homem na DC, se tem algum decenalta aí me diga, sabe que super-homem jamais coadunaria com o mal, em hipótese alguma, ainda que a vida dele estivesse em risco. E aqui nem é um caso de vida, é só um caso de cargo. Pede para sair,
vai à imprensa e fala: eu saí do governo porque eu vi casos de corrupção e não estava tendo solução para isso. É uma atitude muito decente, vá ser advogado. Eu sei que teria muitas pessoas aí que pagariam caro pela assessoria de Sérgio Moro. Eu não, porque a ignorância dele a respeito do direito, para mim, fica muito clara. Depois vem o episódio aqui, onde ele falou que ligar para os ministros do STF dando aquelas dicas lá, aqueles indícios, era normal. Não, não é normal. E que ele ficou sabendo daquilo através da imprensa. Não ficou sabendo através da imprensa. Até porque se você fica sabendo de algo desse tipo através da imprensa, você não tem garantia de que essa fonte tem informação correta. E aqui entra de frente frontalmente contra o que ele argumenta o tempo todo sobre o The Intercept. Olha como ele se contradiz. Defender o indefensável é muito difícil. Por isso você sempre tem facilidade em encontrar um fio para desfiar a armação que essa galera inventa. O Moro diz na entrevista que ligou para as autoridades, para juízes, inclusive ministros do STF, para dizer: olha, tem coisas envolvendo você aí, tem provas, não se preocupe, tratar desse tipo de assunto, que já é inapropriado por padrão, mas ligou, baseado na imprensa, a mesma imprensa que ele diz que não merece credibilidade quando denuncia o que ele faz. Veja só se esse tipo de coisa tem algum fundamento. Veja só como se contradiz. E outra, quando questionam a ele: tá, mas você foi falar sobre destruição de provas. Ele diz: não, eu estava dando a minha opinião, meu conhecimento jurídico. Veja só, meus amigos. Um juiz de primeira instância ligou para um ministro do STF para dar aconselhamento jurídico sobre um caso que lhe envolve. E que, se fosse confirmado, provavelmente iria parar no próprio STF. Porque aonde que seria decidido se essas provas seriam destruídas eventualmente ou não? Na justiça. Em primeira, em segunda e em terceira instância. No STF. Que sentido faz isso? Qual é a lógica nisso tudo? Depois nós tivemos também um momento muito interessante ali, que foi quando a Rosângela Moro tentou ficar fazendo campanha simultaneamente no Instagram e nas redes sociais, postando fotos do Felipe Moura Brasil. Aquele episódio, por si, é uma parte também muito assustadora em tudo isso que está acontecendo. Porque se conecta com aquilo que eu disse, de que o Moro é muito perigoso para a nossa democracia. Porque eles esboçam, ainda não admitam, traços daquele mesmo cidadão que foi expulso do governo Bolsonaro por fazer apologia àquele regime alemão, que eu não posso falar o nome aqui. Por quê? Se você entende o mínimo sobre aquele regime alemão, você sabe que a questão lá era propaganda. É do ministro da propaganda, daquele cara do bigodinho, a frase que diz que uma mentira repetida 10 mil vezes se torna verdade. É dele essa frase. E o que a Rosângela Moro e Bolsonaro também fazem o tempo todo, a gente sabe, é tentar ficar emplacando uma realidade alternativa nas redes sociais. Máquina de propaganda, estratégia de ditaduras. Moro adota essa estratégia, incluindo nesse processo, inclusive, a sua esposa, tentando colocar o Felipe Moura Brasil como o único jornalista que realmente fez uma pergunta interessante, quando na verdade essa única pergunta que ele fez interessante, citada por ela, foi um levantamento de bola. Falou assim: e aí, quais são os seus planos para o futuro? Faltou pouco perguntar qual é a cor que ele mais gosta, que cueca ele está usando, se ele se depila. Quando faz esse tipo de pergunta, parece que a gente está assistindo aquele quadro do Faustão lá, onde vai a mãe, vai a avó, vai a tia, faz a pessoa chorar, mostra uma foto de infância, pra gente se afeiçoar com a pessoa. Essa propaganda não deve prosperar no nosso meio, não deve em hipótese alguma. Dando prosseguimento, o Moro inclusive mencionou que nas eleições de 2018 você tinha que escolher entre um candidato que prometia cercear a liberdade de imprensa e o Bolsonaro. Bom, ele obviamente deveria estar se referindo a Haddad. Essa é uma mentira muito grande. Tanto é que depois ele prosseguiu dizendo: você nunca viu o presidente Bolsonaro agindo para cercear a liberdade de imprensa. Eu acho que essa afirmação concorre para a maior mentira que foi dada nesse processo. Porque se tem algo que Bolsonaro tenta 24 horas por dia, é destruir a imagem da imprensa. Ele não só tenta com propaganda negativa, com estratégias de saturação de informação, com robôs pagos na internet, com milícias virtuais e também com atitudes de presidente, o que poderia, inclusive, na minha opinião,
ser motivo ali para um processo de impeachment. Ele tenta excluir empresas como a folha de licitações, tenta controlar o que vai ser dito, né? Maltrata, ofende, insulta, acusa, ameaça, como fez com o Glenn Greenwald. Olha, nós vamos acabar prendendo esse jornalistazinho aí. Eu acho que Moro perdeu a noção até do próprio bom senso. Eu me sinto tão intelectualmente ofendido quando vejo alguém mentir para mim assim dessa forma, que eu acho que eu perco até o controle. Eu não serviria para estar ali sentadinho, comportadinho como aqueles jornalistas. Eu certamente faria como acontece no Congresso e pegaria o microfone e teria alguma reação um pouco mais enérgica. Mas enfim, meus amigos, eu agradeço a participação. Nossa patroa chegou agora, a Analice Passarinho. Inclusive vou torná-la moderadora agora aqui, ó, tornando moderadora do canal. Inclusive, se você não sabe, agora nós temos patrões do canal, são pessoas que financiam não só curtindo, não só compartilhando, mas também se tornam membros aqui. A partir de R$8 tem o valor que você quiser, de 8 a 800 milhões de dólares, você pode ajudar do jeito que você quiser. E aí você tem os seus nomes colocados na introdução dos vídeos, tem um grupo de WhatsApp só para patrões. Você pode dar palpite nas nossas pautas e, dentro do possível, se você for uma pessoa razoável, tudo, né, você vira moderador aqui das nossas lives. Se você chegou até agora nesse vídeo, depois da live, curta, comente aí embaixo, compartilhe nas suas redes sociais. A gente se vê mais tarde em um vídeo. Muito obrigado, um abraço para vocês, até mais e tchau!